Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Será que eu estou me relacionando com o meu parceiro ou com uma projeção de alguém da minha família? Porque, segundo a constelação familiar, muitos relacionamentos não terminam por falta de amor. Eles simplesmente terminam por causa dos emaranhamentos invisíveis. Tem gente que acredita que é uma boa esposa, um bom marido, um parceiro muito dedicado, mas lá no fundo, sem perceber, estão simplesmente ocupando lugares que não são deles, que não pertencem a eles. E quando isso acontece, o amor simplesmente ele para de fluir. Ele gera um tipo de bloqueio na vida, e aí a relação ela vai ficando pesada, a atração vai diminuindo ao longo dos dias, as discussões elas começam a aumentar. E hoje eu vou trazer nesse vídeo para vocês as principais posturas que mais emaranham um casal, as dinâmicas que acontecem ali, e talvez pode ser que você se reconheça em algumas dessas dinâmicas. Geralmente elas acontecem de forma inconsciente e a gente não se dá conta. Então a primeira postura é quando a gente vira mãe ou pai do parceiro. Esse é um dos emaranhamentos mais comuns, é o que a gente mais pega aqui nos nossos atendimentos. A mulher, ela começa a controlar tudo. Ela começa a lembrar os horários, fica ali em cima do marido, organiza a vida dele, fica o tempo todo ali coordenando a vida dele, dá bronca muitas vezes, fiscaliza a vida dele, o que, que ele está fazendo. Ela fica corrigindo esse marido, é como se literalmente tratasse ele como uma criança e acaba muitas vezes também decidindo por ele, resolvendo questões que ele precisa resolver, como se ela no fundo, na verdade, ela acha que ela está ajudando. Só que de forma sistêmica acontece algo muito perigoso nessa dinâmica, porque é como se ela sobe para um lugar de mãe. E a verdade é que ele já tem uma mãe, né? E quando uma mulher vira mãe do marido, a mãe do parceiro, o homem ele deixa de ser parceiro, porque ele se torna filho. E aí ninguém deseja a própria mãe. Então isso trava a dinâmica do relacionamento. A atração ela começa a morrer. Nesses casos, né, a admiração vai diminuindo também muitas vezes. E o relacionamento acaba virando uma relação ali de dependência. Não é fluido, né, como um relacionamento de casal. Então eu te pergunto, você cuida do seu marido, do seu parceiro, né, do seu namorado, ou você controla a vida dele? Porque existe uma diferença bem grande nessas duas posturas. Então fica o questionamento aqui para vocês. A segunda postura que mais emaranha um relacionamento amoroso é quando a gente quer salvar o nosso parceiro. Muitas pessoas entram no relacionamento como se tivesse ali uma missão secreta, né? Eu vou curar ele, eu vou salvar ele dessa situação, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela, eu vou ajudar ele a se tornar alguém melhor. Então a gente entra nessa postura aí de salvador, né? Só que aí existe uma arrogância escondida e quase ninguém pensa sobre isso, porque ninguém tem o direito de assumir a responsabilidade pela vida do outro. Nós não temos o direito de mudar ninguém. A gente pode apoiar, né? A gente pode estar presente, mas nós não podemos carregar a outra pessoa. Quando a gente tenta salvar outra pessoa, que a gente acha, né, que está salvando, a gente sai do nosso lugar, a gente coloca essa pessoa abaixo de nós. E o amor num relacionamento de casal, ele precisa de igualdade e não de superioridade. Então, quem salva o parceiro acaba criando uma dependência. Quem ama de verdade fortalece.
Então, é importante observar se você tenta salvar o seu parceiro, tá bom? Terceira postura, quem coloca os filhos acima do casal. Essa é uma dinâmica muito comum também que a gente pega nos nossos atendimentos. Geralmente isso causa um certo tipo de desconforto quando nós tocamos no assunto. Só que na constelação familiar a gente precisa entender que existe uma ordem. Primeiro vem o casal, depois vem os filhos. Os filhos, eles são frutos dessa relação. Então, eles não são a origem, né? Tudo se origina aqui no casal, eles são frutos dessa relação. E quando o casal se abandona, né, para viver apenas em função dos filhos, esse vínculo ele vai enfraquecer. E muitos casais passam anos sendo apenas pai e mãe, quebrando esse vínculo de casal. Esqueceram, né, de ser homem e mulher, de ser companheiros, de ser parceiros. Então, amantes, né, de dividir a vida ali de casal realmente. Então, acaba sumindo essa parceria nessa relação. E depois que os filhos crescem, quando os pais estão nessa dinâmica, eles percebem que não existe mais relacionamento. Então, é como se isso se perdesse porque só mantinha um vínculo por conta dos filhos. Outra postura muito comum é quando a gente compete com o nosso parceiro. E isso acontece demais. Nós pegamos muito aqui nos atendimentos também. Então tem aquela competição, né? Quem ganha mais? Quem que está fazendo mais aqui na relação? Quem que está sofrendo mais? É como se tivesse o tempo todo nessa comparação. Quem está trabalhando mais? Quem descansa mais? Quem tem mais razão? É uma briga constante, né? Para ver quem está acima do outro. E o relacionamento acaba virando uma disputa. Só que a gente tem que entender que o amor ele não é uma competição. Quando tá nessa competição e existe um vencedor, vai existir um perdedor. E aí a relação não tem equilíbrio. Porque quando existe um perdedor dentro do relacionamento, o casal inteiro acaba perdendo. Como eu falei, não é uma competição, é para ser uma parceria. Os casais saudáveis, eles não disputam poder. Muito pelo contrário, né? Eles somam as suas forças. E aí é onde essa relação, ela alavanca em todos os sentidos. Outra postura que é muito comum também é quando a gente quer que o nosso parceiro preencha os nossos vazios. E isso é um peso simplesmente impossível. Porque a pessoa que não encontrou o amor próprio, ela espera que o outro preencha esse amor, né? Ela espera que ele encontre. Só que se a gente não se valoriza, não é o outro que vai fazer isso. Então, eu não posso esperar que o outro me valorize se eu não me valorizo. Se eu não me escolho, eu não posso exigir ser escolhida pelo meu parceiro, né? Por um parceiro. Então, nenhum parceiro vai conseguir preencher essa falta que já nasceu muito antes dele. Isso já começou muito antes. Então, muitas vezes, essa carência, ela vem lá da infância, tá? E aí a pessoa precisa investigar esse passado dela. Às vezes, a relação com o pai, às vezes, a falta ali que teve da mãe. Então, existem várias dinâmicas aí, né, que podem ter acontecido na família, que não compete o nosso parceiro suprir essa necessidade. Porque senão essa relação é pesada, ela vira como se fosse um pedido constante ali de compensação. E aí desequilibra tudo. Outra postura é quando a gente pune o nosso parceiro pelos erros dos pais, tá? E esse é um dos maiores emaranhamentos que a gente pode encontrar também dentro de uma relação. Por exemplo, a pessoa ela foi abandonada pelo pai, ou ela foi ali traída pela mãe, machucada, né, em relacionamentos anteriores. E aí isso vai gerando um desgaste
E sem perceber, ela faz o parceiro atual pagar a conta por coisas que ele não fez. Então, ela desconfia de tudo, ela tenta controlar tudo o tempo todo, como se projetasse aquela dor do passado no parceiro atual. Então, tem medo de tudo. Só que a verdade é que quem está sendo julgado ali, né, não é o parceiro atual, são esses fantasmas do passado. Então, quanto mais a gente se aprofunda no nosso autoconhecimento, mais isso vai refletir nas relações. Porque nenhum relacionamento vai prosperar quando uma pessoa ainda precisa provar diariamente que não é alguém que nunca foi, né? Na verdade, porque é uma projeção do passado da parceira atual. Outra postura que acontece muito também é quando a gente não honra a família do parceiro, tá? Então, na visão sistêmica, existe algo ali que é muito profundo. A gente não se relaciona apenas, né, com o nosso marido, com a pessoa. A gente se relaciona com todo o sistema dele. Quem veio antes dele também faz parte. Quando existe esse desprezo pelos pais aí do seu parceiro, você inconscientemente, você despreza o seu parceiro também, porque existe aí um julgamento constante. E quando existe essa rejeição na história dele, existe também essa rejeição de parte da origem daquela pessoa. E se tiver filhos, também vai rejeitar ali uma parte do seu filho, porque ele também tem essa genética ali do pai. E ninguém consegue permanecer inteiro quando precisa negar suas próprias raízes. Só que é importante frisar que isso também não significa que eu tenho que concordar com tudo, mas significa respeitar, né? Que existe aí uma diferença bem grande né, nessas duas palavras, tá bom? Então, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar que este é o sistema que ele vê. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para essas dinâmicas ocultas e perceber que, às vezes, o maior erro dos relacionamentos é simplesmente acreditar que só o amor é suficiente. Mas a gente tem que entender que não é. O amor, ele precisa de uma ordem, tá? Não dá para infringir essa ordem. E quando essa ordem ela é respeitada, o amor ele flui com leveza, sem esse peso todo. Mas quando a gente começa a ocupar alguns lugares que não nos pertencem, o lugar de mãe, por exemplo, aquele lugar de pai, né, também ali do parceiro, mãe ou pai, aquele lugar de filho, aquele lugar de salvador ali do seu parceiro, de juiz, né, porque muitas vezes a gente julga ali a família, aquele lugar de vítima também, constantemente, isso tudo, né, gera aquele controle, aquele relacionamento ele vai adoecer, porque não existe uma ordem. Então, eu quero te deixar uma pergunta aqui nesse vídeo de hoje, tá? Qual dessas posturas você percebe que tem repetido aí no seu relacionamento? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Que dor que você está escondendo? Porque a transformação, ela só começa quando a gente enxerga aquilo que antes estava invisível. E muitas vezes o problema, como eu falei aqui, não é a falta de amor. Muitas vezes é só uma desordem no nosso sistema. E quando essa ordem ela volta, quando tudo volta para o seu lugar, o amor, né, ele vai encontrar o lugar dele, ele vai trazer leveza, ele vai ser com fluidez. Então, se isso aqui fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais e tenha consciência de que aquilo que a gente vê, a gente pode transformar. Mas aquilo assim que permanece invisível vai continuar comandando a sua vida. Então, observe as suas dores. Observe o que você traz do seu sistema. E entenda que muitos casais se separam
acreditando que acabou o amor, quando na verdade o que acabou foi a capacidade de enxergar o lugar certo de cada um dentro da sua relação. Isso é o que traz leveza para o amor. Isso é o que faz com que ele flua. Então, isso só depende da gente. Quando cada um ocupa o seu lugar, quando cada um entende o sistema do outro, quando a gente entende, né, que todos somos crianças feridas aí e que não é o outro que vai suprir essas feridas, é que o amor ele consegue fluir com leveza.